Olá, pessoal! Essa noite vamos viajar no tempo para um lugar onde a civilização floresceu, a filosofia nasceu e, ironicamente, você provavelmente não sobreviveria a uma simples festa. Isso mesmo, prepare-se para imaginar sua presença em um banquete na Grécia Antiga. Esqueça as noções românticas de toga, azeitonas e discursos eloquentes. A realidade era, digamos, um pouco mais desafiadora. Você acha que consegue lidar com uma noite de conversa fiada, comida estranha e uma etiqueta social que faria até sua avó levantar uma sobrancelha? Duvido muito. Então, antes de você se acomodar e cair no sono, deixe seu like e se inscreva no canal, mas só se você realmente gostar do que faço aqui. Diga-me, de onde você está assistindo e que horas são aí agora? Agora, diminua as luzes. Talvez ligue aquele ventiladorzinho. E vamos embarcar juntos na jornada de hoje. Nossa aventura começa antes mesmo de você pisar no Andron, a sala de banquetes. Você, acostumado com seu chuveiro quente e sabonete perfumado, está prestes a descobrir que a preparação para um banquete grego é rústica, para dizer o mínimo. Primeiro, esqueça na água encanada. A ideia de ter um fluxo constante de água limpa para se lavar era um luxo que a maioria dos gregos antigos simplesmente não tinha. Em vez disso, você estaria lidando com bacias de água fria e, na melhor das hipóteses, um pouco de cinzas ou areia fina para esfregar a pele. Pense na sensação de tomar um banho com água que, honestamente, já pode ter sido usada para outras coisas. Não é exatamente o cheirinho de frescor que você está acostumado a exalar, não é? Um fato amplamente conhecido é que os gregos antigos, embora valorizassem a higiene, não a praticavam com a mesma frequência ou recursos que nós. Eles usavam óleos perfumados e raspadores de pele, chamados strigiles, para remover a sujeira e o suor. Mas primeiro, você teria que suar bastante para justificar o uso do estrigil. Imagine-se lá, tentando se sentir apresentável. Você esfrega, tenta tirar a sujeira, mas o cheiro... o cheiro. É uma mistura de suor, poeira e talvez um pouco de azeite rançoso que você usou para hidratar a pele. E não é só você. Todos ao seu redor teriam o mesmo perfume natural. Aquela sua ideia de limpeza total seria jogada pela janela. Você se lembraria de quando, numa excursão escolar, o ônibus quebrou e você teve que passar o dia inteiro com a mesma roupa e sem banho. Multiplique isso por 1000. E não pense que a preparação para o banquete se limitava ao seu corpo. A casa em si, especialmente a sala de banquetes, o Andron, também precisava de uma limpeza. Mas aqui, a limpeza não significa necessariamente desinfetante ou aspirador de pó. Significa varrer as sujeiras mais óbvias para um canto e talvez aspergir um pouco de água para assentar a poeira. Se você está pensando em pisos brilhantes e superfícies impecáveis, pode esquecer. O chão de terra batida, ou, no melhor dos casos, ladrilhos simples, estaria longe de ser estéril. Você sentiria o cheiro de terra, talvez um toque de fumaça da lareira, e o aroma adocicado das oferendas que podem ter sido feitas aos deuses mais cedo no dia. Uma curiosidade excêntrica é que, em algumas casas mais abastadas, eles usavam uma mistura de ervas aromáticas e até flores para mascarar os odores menos agradáveis. Mas não se iluda, não era um purificador de ar moderno. Era mais como tentar disfarçar o cheiro de um churrasco queimado com um ambientador de lavanda. Você se vê coçando o nariz, já incomodado com a poeira no ar e o cheiro peculiar. Sua mente moderna grita por um lenço umedecido, um sabonete, antisséptico, qualquer coisa que remeta à asepsia. Mas não há nada disso. A realidade crua da higiene antiga te atinge em cheio. E o que é pior? Você sabe que terá que comer naquele ambiente, reclinado, com a boca perto do chão. De repente, aquele lanchinho que caiu no chão da cozinha parece gourmet perto do que está por vir. Você pensa, será que eu vou pegar alguma doença só de estar aqui? A resposta na Grécia Antiga era um sonoro muito provavelmente. Com o corpo limpo, entre muitas aspas, e a sala pronta, você agora se depara com o próximo desafio. O traje. Você,
acostumado com suas roupas confortáveis e funcionais, está prestes a descobrir que a moda grega antiga não era feita para a praticidade do dia a dia moderno. Esqueça jeans, camisetas ou aquele seu vestido favorito. Estamos falando de chitons e himation. Um chiton era basicamente um pedaço retangular de tecido, geralmente linho ou lã, que era dobrado e preso nos ombros com broches ou alfinetes e amarrado na cintura. Pense em uma toalha de mesa gigante com um buraco para a cabeça. Não é exatamente a coisa mais fácil de vestir sem ajuda, muito menos de forma elegante. Você tenta se ajustar, mas o tecido escorrega, os broches cutucam e, de repente, você se sente como se estivesse envolto em um lençol que insiste em se desfazer a cada movimento. Aquela sua ideia de elegância descontraída seria risível aqui. E o himation? O himation era um pedaço de tecido ainda maior, enrolado sobre o chiton de uma forma que, se não fosse feita corretamente, faria você parecer um bolo recém-saído do forno, todo torto e desengonçado. É como tentar enrolar um cobertor em si mesmo e parecer estiloso. Spoiler, você não vai. Um fato amplamente conhecido é que os gregos usavam esses trajes de forma relativamente simples, mas com grande atenção à forma como o tecido caía. Para eles, a beleza estava na drapeação e na simplicidade da linha. Para você, seria um pesadelo de tecido. Você se lembraria daquele dia em que tentou montar um móvel sem um manual e tudo desmoronava? É tipo isso, mas com tecido. Você se veria constantemente ajustando, puxando, tentando evitar que o tecido se arrastasse no chão limpo, ou pior, que você tropeçasse nele. E não pense que a cor ou o material seriam um alívio. A maioria das roupas era feita de lã não tingida ou de linho, o que significa que as cores eram, na melhor das hipóteses, tons de bege, branco ou marrom. Se você gosta de cores vibrantes, sinto muito, mas seu guarda-roupa grego antigo seria um festival de tons terrosos. A única moda de verdade viria de como você conseguia drapejar o tecido. E você, com suas habilidades motoras de um bebê recém-nascido tentando pegar uma bola, estaria em apuros. A curiosidade excêntrica aqui é que alguns gregos mais ricos usavam roupas tingidas com pigmentos caros, como o púrpura tírea, que era extraído de moluscos e valia uma fortuna. Mas você, o forasteiro desajeitado, estaria feliz se conseguisse evitar parecer um espantalho em um lençol sujo. Você sente o tecido áspero contra sua pele, que já não estava exatamente no seu melhor estado. Cada passo é uma aventura, um teste de equilíbrio, já que o tecido extra nos seus pés ameaça te fazer tropeçar a cada curva. Você se questiona se existe uma maneira de prender tudo com fita adesiva, mas claro, fita adesiva não existiria por outros 2000 anos. Você se vê suando, não apenas pelo calor, mas pela frustração de não conseguir se sentir confortável em sua própria pele grega. O espelho, se houvesse um, revelaria uma imagem de um viajante do tempo desesperado, com o cabelo emaranhado e o chiton pendurado de forma precária. Você suspira. A ideia de impressionar alguém com seu estilo já foi para o espaço. Agora o objetivo é simplesmente não pagar mico. Mas você sabe, no fundo do seu coração moderno, que falhará miseravelmente. O banquete ainda nem começou, e você já está em uma desvantagem estilística que nem mesmo o mais afiado dos filósofos conseguiria ignorar. Preparado, ou não, em seu chiton desajeitado, você agora se aproxima da casa onde o banquete será realizado. A entrada para um banquete grego não é como chegar na casa de um amigo para uma festa casual. Aqui, a hierarquia social era tudo, e você logo perceberia que sua convite não era um passe livre. Primeiro, você não simplesmente bate na porta. A casa grega antiga era projetada para manter a privacidade, e a porta de entrada muitas vezes dava para um pátio interno, não diretamente para a sala de banquetes. Você estaria esperando no lado de fora, talvez em uma rua empoeirada, observando as pessoas chegarem. E aqui está a primeira lição. Os convidados não chegavam todos ao mesmo tempo. Havia uma ordem, ditada pela importância social. Os cidadãos mais proeminentes, os amigos mais próximos do anfitrião, chegariam primeiro. Você, como um forasteiro,
e provavelmente visto como alguém de status inferior, mesmo que apenas por não ser grego, estaria lá no final da fila, observando e esperando. Um fato amplamente conhecido é que os banquetes eram eventos sociais, masculinos, e a presença de mulheres, a não ser cortesãs ou flautistas, era rara e mal vista. Então, se você é mulher, sua presença ali já seria um desafio social imenso, e sua entrada provavelmente seria negada ou permitida apenas sob circunstâncias muito específicas, e sua posição seria no mínimo precária. Se você é homem, a sua vestimenta e a sua própria postura seriam escrutinadas por qualquer um que estivesse na entrada. Se você parece um pouco desalinhado, seu status é automaticamente rebaixado na mente do oikodespotes, o anfitrião. A curiosidade excêntrica é que, em algumas casas, havia um escravo, o tiroros, cujo único trabalho era guardar a porta e anunciar a chegada dos convidados. Ele seria o seu primeiro ponto de contato, e a sua atitude e a forma como você se apresenta a ele poderiam determinar a sua recepção dentro da casa. Imagine tentar explicar quem você é e por que você está ali para alguém que não te conhece, não entende seu sotaque e está acostumado com uma formalidade extrema. É como tentar passar pela segurança de um aeroporto, com um passaporte de um país que não existe mais. Você sente um frio na barriga. A pressão social é palpável. Você tenta sorrir, mas seu sorriso moderno parece fora de lugar em meio às expressões sérias e aos olhares de avaliação. Você vê outros convidados, homens com barbas bem cuidadas e Himatians impecavelmente drapeados, sendo recebidos com reverências e sorrisos do anfitrião. Eles parecem tão à vontade, tão parte desse mundo. E você? Você se sente como um peixe fora d'água, um alienígena em um universo de etiqueta e protocolo. Finalmente, chega a sua vez. O Tiroros te olha de cima a baixo, talvez com um toque de desprezo. Você tenta balbuciar algo, um olá ou um prazer, mas suas palavras parecem se perder no ar. Ele simplesmente te indica a direção da sala de banquetes, sem a menor cerimônia. Não há tapete vermelho para você, nem uma introdução calorosa. Você entra no pátio interno. O cheiro de incenso se mistura com o cheiro de azeite e fumaça de lareira. É um cheiro denso, diferente de tudo o que você já sentiu. Você ouve risadas e vozes abafadas vindo da sala de banquetes. A cada passo, você sente o peso da sua inadequação. Sua autoconfiança, que era tão grande no seu mundo moderno, se esvai a cada fibra do seu chiton mal amarrado. Você se pergunta se deveria ter tentado arrumar um guia de etiqueta antiga antes de vir. Mas quem poderia imaginar que algo tão simples quanto entrar em uma casa seria tão desafiador? Você finalmente adentra o andron, a sala de banquetes, e o que vê te pega de surpresa. Esqueça as cadeiras confortáveis e as mesas redondas que você está acostumado. Aqui, o cenário é dominado por clinai, divãs alongados onde os convidados se reclinavam para comer. Cada cline era projetado para acomodar 2 ou 3 homens, e eles estariam dispostos em um formato de U ao redor do perímetro da sala, com um espaço central para os servos e a comida. A ideia de comer, deitado, já te parece estranha, mas você logo descobrirá que é muito mais do que apenas estranha. É uma armadilha. Um fato amplamente conhecido é que os gregos antigos reclinavam-se sobre o lado esquerdo, apoiando-se em um cotovelo, deixando a mão direita livre para comer. Parece simples, certo? Errado. Tente comer uma refeição completa, comendo com uma mão, enquanto tenta manter sua dignidade e evitar que a comida caia do prato para o seu chiton mal amarrado. É como tentar fazer malabarismo com talheres enquanto deita numa rede. A comida, muitas vezes pedaços de carne e pão, seria servida em travessas, e você teria que alcançá-la. Sem garfos, claro. Você estaria usando as mãos, o que, considerando sua higiene pré-banquete, é duplamente problemático. Você tenta se ajustar, mas seu corpo moderno simplesmente não coopera. Sua coluna vertebral, acostumada com a verticalidade, protesta ruidosamente. Você sente o cotovelo dolorido, o pescoço tenso. A cada tentativa de pegar um pedaço de pão, você corre o risco de desequilibrar o prato ou, pior, de rolar para fora do divã.
Aquela sua tia-avó que reclamava de dor nas costas, depois de 5 minutos sentada no sofá, seria uma guerreira espartana perto de você. A curiosidade excêntrica aqui é que a posição reclinada não era apenas para o conforto duvidoso. Era um símbolo de status. Apenas os cidadãos livres podiam se dar ao luxo de se reclinar e comer. Escravos e pessoas de status inferior comiam sentados ou em pé. Então, enquanto você está lá, todo torto e desconfortável, pense que pelo menos você está ostentando um pouco de status, mesmo que à custa da sua ergonomia. Você se pergunta se eles tinham massagistas gregos antigos para depois do banquete. Provavelmente não. Você percebe que a proximidade com seus companheiros de divã é considerável. Não há espaço pessoal como você está acostumado. Você está praticamente ombro a ombro, ou cotovelo a cotovelo, com estranhos. E o cheiro de suor e azeite rançoso, que você tentou disfarçar mais cedo, agora é inevitável. Você tenta manter uma distância respeitável, mas é inútil. A cada movimento, você esbarra em alguém, e a cada esbarrão, um perdão em português soa completamente fora de lugar. A conversa ao seu redor flui livremente, mas você mal consegue prestar atenção. Sua mente está focada em 2 coisas: não cair do divã e não derrubar comida no seu Titon. Você se sente como um novato em uma aula de yoga, tentando imitar posições que parecem desafiar a gravidade. Sua perna está dormente, seu ombro lateja e você ainda não comeu nada. Você observa os outros convidados, que parecem completamente à vontade em suas posições reclinadas, como se tivessem nascido assim. Eles comem, conversam e gesticulam com uma facilidade invejável. Você, por outro lado, está se esforçando apenas para manter a cabeça erguida. E o pior, o banquete está apenas começando. Sua posição vulnerável é apenas o prelúdio para os desafios que virão. Com você já reclinado e tentando não desabar do divã, a comida começa a ser servida. E prepare-se para mais uma surpresa, porque o cardápio de um banquete grego antigo não é exatamente o que você esperaria de um jantar digno de filme. Esqueça a abundância de carne vermelha ou a variedade de vegetais frescos. O que você verá são pratos que para o seu paladar moderno seriam, no mínimo, peculiares. Um fato amplamente conhecido é que a dieta grega antiga era baseada na chamada tríade mediterrânea: cereais, principalmente cevada e trigo, azeite e vinho. Carne, especialmente a de gado, era rara e reservada para sacrifícios religiosos ou para ocasiões muito especiais. Então, se você está esperando um bife suculento, vai ficar decepcionado. O que você provavelmente encontrará são pratos com leguminosas, como lentilhas e grão de bico, peixe, se a cidade fosse costeira, queijos, azeitonas e muito, muito pão de cevada. O pão, frequentemente feito de cevada, seria mais denso e rústico do que o pão branco e fofo que você conhece. É como tentar comer um tijolo de fibra. Você pega um pedaço de pão e tenta mordê-lo, mas é tão duro que você se preocupa com seus dentes. Em seguida, um pedaço de peixe, se tiver sorte, é oferecido. Ele está provavelmente cozido de forma simples, talvez com um pouco de azeite e ervas, mas sem os temperos complexos que você está acostumado. Sua mente anseia por sal, pimenta, talvez um molho de alho e ervas. Mas tudo o que você sente é o sabor puro, quase insosso, do peixe e do azeite. É como assistir a um filme mudo depois de ter se acostumado com efeitos especiais em 3D e os vegetais? Sim, haveria alguns, mas não a variedade colorida que você encontra no supermercado. Cebola, alho, repolho, alface e talvez alguns vegetais silvestres seriam comuns. Frutas como figos, uvas e romãs estariam disponíveis na estação. Mas não espere uma salada elaborada. Seria mais como um prato de folhas amargas e talvez algumas azeitonas. Você sentiria falta daquela crocância e do frescor de uma salada moderna. E claro, sem talheres, você estaria comendo tudo com as mãos, o que, com o azeite escorrendo pelos seus dedos, se tornaria rapidamente uma bagunça oleosa. A curiosidade excêntrica é que o garum, um molho de peixe fermentado,
era um condimento popular na Grécia, e ainda mais em Roma. O cheiro era, digamos, distinto. Imagine o pior cheiro de peixe que você já sentiu, mas concentrado e fermentado. Seria usado para adicionar sabor a muitos pratos. Se um escravo se aproximasse de você com uma tigela de garum, você sentiria um cheiro forte e penetrante, e o pensamento de colocá-lo na comida te faria questionar suas escolhas de viagem no tempo. Você pega um pedaço de queijo, que é provavelmente um queijo de cabra ou ovelha, com um sabor forte e salgado. É diferente do queijo suave e processado que você come. Você sente a textura granulada e o gosto intenso. Você tenta engolir, mas o sabor é tão peculiar que sua língua se retrai. E não há nada para beber além de vinho, já chegaremos lá, ou água. Nada de refrigerantes, sucos ou café. Você está preso na dieta espartana, literalmente. Apesar da simplicidade, a comida era nutritiva, mas sua mente moderna, acostumada a uma explosão de sabores e a uma variedade infinita de opções, acharia tudo monótono e, francamente, pouco deprimente. Você se veria desejando um simples hambúrguer ou uma pizza, qualquer coisa que não fosse pão de cevada e azeitonas. Sua boca está seca, sua barriga não está completamente satisfeita e você ainda precisa passar horas nesse banquete. Com seu paladar já em estado de choque pelo pão de cevada e o garum, você agora se depara com a bebida. E aqui as coisas ficam realmente interessantes. Esqueça sua cerveja gelada ou seu coquetel sofisticado. No banquete grego, a estrela da noite era o vinho, mas não o vinho que você conhece. Este era um vinho que seria, para o seu gosto moderno, uma verdadeira experiência. Um fato amplamente conhecido é que os gregos antigos sempre diluíam seu vinho com água. A ideia de beber vinho puro era considerada bárbaro e um sinal de falta, de autocontrole. Eles tinham uma razão para isso. O vinho daquela época era muito mais forte e concentrado do que os vinhos atuais, e beber puro poderia levar a uma embriaguez rápida e desordenada. A proporção de vinho para a água variava, mas era comum ver misturas de 2 ou até 1:3, uma parte de vinho para 3 de água. Pense em um suco de uva sem açúcar misturado com água da torneira. Não é exatamente um Grand Cru. Você observa os escravos preparando a mistura em uma grande tigela, a cráter, que era o centro da mesa. Você vê o vinho escuro sendo derramado, seguido pela água. Não há gelo, claro, então a bebida está na temperatura ambiente, o que, dependendo da época do ano, pode ser bem quente. Você sente o cheiro do vinho, um aroma forte e terroso, misturado com o cheiro da água. Você pega uma taça e tenta um gole. O sabor é surpreendente. É adstringente, talvez um pouco azedo, e a diluição o torna menos potente, mas também menos saboroso do que você esperava. Você sente falta daquele punch do álcool, ou do frescor de uma bebida gelada. É como beber um chá de ervas que você não pediu, mas que está sendo imposto. A curiosidade excêntrica é que o vinho, além de ser diluído, podia ser aromatizado com ervas, resina, sim, resina, e até água do mar. A resina, especialmente a de pinho, era adicionada não apenas para sabor, mas também como conservante. Imagine beber algo que tem um toque de pinho-sol. Não é exatamente refrescante. Você tenta discernir esses sabores estranhos enquanto se esforça para não fazer uma careta. Sua garganta sente uma leve irritação, e você se pergunta se está bebendo algo que foi colhido do chão da floresta. O fluxo de vinho diluído é constante. Os gregos bebiam para socializar e para estimular a discussão, e a ideia era permanecer sóbrio o suficiente para participar das conversas filosóficas e dos debates. No entanto, a quantidade total consumida ao longo de horas poderia levar a uma embriaguez considerável, mesmo com a diluição. Você vê os outros convidados bebendo com uma facilidade impressionante, e você tenta acompanhar. Mas cada gole é um pequeno desafio. Você nota que os escravos reabastecem as taças de forma contínua, sem que você precise pedir. É quase um jogo de quem bebe mais sem cair. Mas a regra não dita é manter a compostura. Você tenta engolir,
mas o sabor não é dos mais agradáveis. Você se lembra daquele refrigerante sem gás que você bebeu uma vez e achou horrível. Multiplique isso por 10. Sua cabeça já começa a doer um pouco. Não pelo álcool, ainda, mas pela estranheza da bebida. Você se pergunta se existe um Gatorade grego antigo para reidratar. Provavelmente não. Você só tem o vinho diluído e água simples, que provavelmente não é tão purificada quanto você gostaria. Você se sente um pouco inchado, e a vontade de ir ao banheiro começa a se tornar uma preocupação, já que ir ao banheiro em um banquete grego antigo não seria algo simples ou discreto. Com o estômago estranhamente cheio de pão de cevada e o sabor resinoso do vinho diluído na boca, você agora enfrenta o campo minado da etiqueta grega antiga. Esqueça as regras modernas de não colocar os cotovelos na mesa ou falar com a boca cheia. As expectativas aqui são muito mais complexas e, para você, completamente contraintuitivas. Um fato amplamente conhecido é que os banquetes, ou simpósia, de onde vem a palavra simpósio, eram eventos altamente estruturados. Não era uma festa onde você podia circular e conversar livremente. Cada convidado tinha um lugar designado no Klein, e a conversa seguia um fluxo orquestrado, muitas vezes com um simposiarque, líder do simpósio, que ditava o ritmo da bebida e dos tópicos de discussão. Você tenta sussurrar algo para o seu vizinho de divã, mas percebe que todos estão ouvindo atentamente o que o anfitrião ou o convidado mais proeminente está dizendo. Sua tentativa de um bate-papo informal é rapidamente abafada pelo silêncio respeitoso que se segue a cada fala. Importante. Você se sente como se estivesse na biblioteca, mas deitado. A curiosidade excêntrica é que, durante o simpósio, era comum que os convidados participassem de um jogo chamado Cotabós. Era um jogo de salão onde os participantes lançavam o sedimento de vinho de suas taças em um alvo. Sim, você leu certo. Eles arremessavam restos de bebida. Para o seu padrão moderno de higiene, isso seria uma bagunça inacreditável. Imagine alguém jogando o que sobrou do seu copo de vinho em um alvo no meio da sala. Você se encolhe, preocupado, em ser atingido por um respingo de vinho diluído, que a essa altura você já detesta. Você se pergunta se eles tinham faxineiros noturnos para lidar com a sujeira. A resposta é: sim, tinham escravos para isso. Você tenta comer com as mãos, mas sua coordenação, já prejudicada pela posição reclinada e pelo vinho, mesmo diluído, não está ajudando. Um pedaço de peixe escorrega de seus dedos e cai no seu chiton. Você tenta disfarçar, mas um dos escravos, com um olhar de desaprovação, se aproxima para limpar. Você sente seu rosto corar. Para piorar, o escravo não usa um guardanapo de papel. Ele usa uma esponja presa a um bastão. Sim, a mesma esponja que provavelmente foi usada em vários convidados. Você se sente mais sujo do que antes. A conversa agora se volta para a filosofia. Sócrates, Platão, Aristóteles, nomes que você ouviu na escola, mas que agora estão sendo debatidos com uma paixão e profundidade que te deixam boquiaberto. Você tenta acompanhar, mas os conceitos são complexos, as referências são obscuras e a linguagem, mesmo que você entendesse o grego antigo, seria cheia de nuances e retórica que você não capta. Você se sente como se estivesse assistindo a um jogo de xadrez com grandes mestres, mas você só sabe mover o peão. Você solta um riso nervoso, que soa alto demais no ambiente sério, e recebe alguns olhares de censura. Você tenta fazer uma piada, algo leve e moderno, mas o senso de humor grego antigo era muito diferente do seu. Piadas eram frequentemente baseadas em trocadilhos, referências mitológicas ou sátiras políticas que você não entenderia. Sua tentativa de ser espirituoso cai no vazio, e o silêncio que se segue é constrangedor. Você se recolhe, desejando que o chão se abra e te engula. A cada minuto que passa, você se sente mais inadequado, mais distante, mais não grego. Com sua tentativa de piada fracassada e o constrangimento borbulhando, você agora tem a chance de observar de perto os outros convidados do banquete. E eles não são seus colegas de trabalho ou seus vizinhos. Você está em meio a alguns dos maiores nomes da história, mesmo que eles sejam, para você,
apenas homens com barbas e chitons, engraçados. Um fato amplamente conhecido é que os simpósios eram frequentemente frequentados por filósofos, poetas, retóricos e políticos. Esta não era uma festa para pegar leve. Era um encontro de mentes, um espaço para o debate intelectual e a exibição de habilidades retóricas. Você veria homens como Sócrates, com seu nariz achatado e semblante robusto, engajando-se em discussões incisivas, questionando tudo e todos ao seu redor. Ou talvez Platão, mais jovem e elegante, articulando suas ideias sobre a justiça e a alma. Imagine estar no mesmo cômodo que essas figuras lendárias. É como se você tivesse sido convidado para um jantar com Albert Einstein, Marie Curie e Stephen Hawking, mas sem entender a língua deles e com um chai tão escorregadio. A curiosidade excêntrica é que alguns dos convidados mais jovens e promissores seriam incentivados a memorizar e recitar longos trechos de poesia épica, como a Ilíada ou a Odisseia de Homero. Para eles, era uma demonstração de cultura e memória. Para você, que mal consegue lembrar o que comeu no café da manhã, seria um tormento. Você estaria ali, reclinado, ouvindo horas de versos recitados em um grego antigo que soaria como uma canção estranha e monótona. É como estar preso em um recital de poesia de 10 horas, onde a única coisa que você entende é que a comida não é boa. Você tenta acompanhar a conversa, mas as referências mitológicas, as alusões a eventos, históricos obscuros e os termos filosóficos te deixam completamente perdido. Eles discutem a natureza da virtude, a composição do cosmos e a ética da política, e você está lá, apenas tentando não babar no chiton. Você tenta parecer interessado, talvez acenando com a cabeça de vez em quando, mas o olhar aguçado de um filósofo grego é difícil de enganar. Eles percebem sua falta de compreensão e você se sente exposto, como um turista que se perdeu em uma reunião de cientistas nucleares. O que te surpreende é a intensidade do debate. Não é um bate-papo casual. É uma verdadeira batalha de ideias, onde a lógica e a persuasão são as armas. Eles se contradizem, se desafiam, e a cada argumento, a atmosfera na sala fica mais elétrica. Você se vê encolhido no seu divã, desejando que alguém falasse sobre o tempo ou sobre o que eles comeram no café da manhã, se é que eles tomavam café da manhã. Os poetas recitam seus versos, e você tenta discernir alguma beleza ou ritmo, mas a barreira do idioma é intransponível. As risadas que acompanham certas passagens te deixam ainda mais confuso. Você se pergunta se é uma piada interna que você nunca vai entender, ou se eles estão rindo do seu chaiton desamarrado. Provavelmente, um pouco dos dois. Você sente uma sensação de exaustão mental. Sua mente, acostumada a lidar com informações rápidas e superficiais, está sobrecarregada com a densidade intelectual do ambiente. Você se questiona se aguentaria mais 5 minutos desse tipo de diversão, mas como um bom convidado, mesmo que relutante. Você sabe que precisa permanecer ali, ouvindo os debates, fingindo interesse, e o mais importante, tentando não cochilar. Com a mente já em ebulição pelas discussões filosóficas, você agora se depara com o entretenimento grego antigo. Esqueça seus filmes, séries ou shows de stand-up. A diversão no simpósio era muito mais clássica. Um fato amplamente conhecido é que a música era parte integrante dos banquetes gregos. No entanto, não espere uma banda com bateria e guitarras elétricas. O instrumento principal era o aulos, uma espécie de flauta dupla. Seu som era penetrante e melancólico, muito diferente das melodias complexas e rítmicas que você está acostumado. Acompanhando o aulos, poderia haver uma lira, um instrumento de cordas semelhante a uma pequena harpa. A música era muitas vezes improvisada ou baseada em melodias tradicionais, e o objetivo era criar uma atmosfera que inspirasse a contemplação e o debate, não a dança frenética. Você ouve as notas do aulos, e embora reconheça que é música, sente um arrepio. Não é a trilha sonora para uma festa, é mais para uma sessão de hipnose. A curiosidade excêntrica é que, às vezes, o entretenimento incluía dançarinos e acrobatas, mas estes não eram como os artistas de circo modernos. As danças podiam ser mímicas, dramáticas
ou mesmo ligadas a rituais religiosos. Os acrobatas realizavam feitos impressionantes, mas sem a parafernália de segurança que você esperaria. Você os observa com uma mistura de fascínio e preocupação, pensando: um passo em falso e é o fim da festa e da vida. Para você, acostumado com shows que duram horas e misturam diferentes gêneros, a experiência é um pouco contida. Os convidados, por sua vez, também eram parte do entretenimento. Depois da recitação de poesia e dos debates filosóficos, poderia haver concursos de oratória ou até mesmo a recitação de enigmas. Você, que mal consegue pensar em uma resposta rápida para um bom dia, se sentiria sob imensa pressão. Imagine ter que improvisar um discurso sobre a natureza do tempo ou a importância da justiça, enquanto todos te observam com olhos julgadores. Você tentaria se esconder atrás do vizinho de divã, mas não há muito onde se esconder quando se está reclinado. A atmosfera não é de um show para um público passivo. Espera-se que todos participem, ou ao menos demonstrem uma apreciação profunda pelo que está sendo apresentado. Se você não conseguir manter uma expressão de interesse, ou se bocejar, e com o vinho e a falta de sono, isso é quase inevitável, você seria visto como um convidado mal-educado, desinteressado, na cultura e no intelecto. É como ir a um concerto de música clássica e pedir para o violinista tocar Parabéns para você. Você ouve os sons da lira e do aulos, que se arrastam como um lamento. As dançarinas realizam movimentos lentos e quase hipnóticos. Você sente seus olhos pesarem, a exaustão se instalando. Tenta se beliscar para ficar acordado, mas a dor é um lembrete cruel de que você está ali, preso em um ciclo interminável de cultura e vinho diluído. Sua mente divaga para o seu sofá confortável, com um bom filme e um saco de pipoca. A simplicidade e a calma do banquete grego, que pareciam tão atraentes em livros, agora te parecem uma prisão. Você percebe que o entretenimento para os gregos era mais uma extensão do aprendizado e da reflexão do que uma fuga da realidade. E para você, que busca exatamente o oposto, é um verdadeiro martírio. À medida que as horas passam e você luta contra o sono induzido pelo aulos, a verdadeira natureza do banquete começa a se revelar. Não é apenas uma reunião social para comer e beber, mas um simpósio, um evento com um propósito muito mais profundo e intelectual. A comida e a bebida são apenas o pretexto para o que é, essencialmente, uma academia noturna. Um fato amplamente conhecido é que a palavra simpósio, literalmente significa beber junto. Mas não era sobre a embriaguez em si, e, sim, sobre o ato de beber socialmente como um catalisador para a conversa e o debate. O anfitrião, ou um convidado escolhido, o simposiarque, estabeleceria a proporção da mistura de vinho e água e também o tema da discussão. Ele era um mestre de cerimônias intelectual, e seu trabalho era garantir que a conversa permanecesse elevada e produtiva. Você se sente como se tivesse entrado em um seminário universitário, mas sem os confortos de uma sala de aula e com um risco real de cometer gafes sociais graves. A curiosidade excêntrica é que, durante o simpósio, era comum que os convidados fizessem brindes formais aos deuses ou a pessoas importantes. E esses brindes eram mais do que um simples saúde. Eram pequenas orações ou declarações de respeito, proferidas com uma seriedade que você, acostumado a brindar com alegria, acharia um tanto intimidante. Você tenta imitar os gestos, mas sua falta de prática e a dificuldade em pronunciar os nomes dos deuses gregos te deixam em uma situação delicada. Imagine tentar brindar a Zeus com um sotaque carregado e uma pronúncia errada. O constrangimento seria pior do que derrubar o vinho no chiton do anfitrião. Você percebe que a verdadeira refeição, o deipnon, já passou. A maioria da comida mais substancial é consumida no início. O que vem depois são os simpótica, pequenos, petiscos como nozes, frutas secas ou bolos de mel, que servem para acompanhar a bebida e o debate. Isso significa que se você não comeu o suficiente no início, está com fome agora, e tudo o que terá
são alguns figos secos e amêndoas para sustentar sua mente em meio a discussões sobre a metafísica. É como ter um jantar requintado que termina com você comendo salgadinhos de pacote. A conversa, embora pareça aleatória para você, segue um fio condutor. Os temas podem variar de política à filosofia, de poesia à ética, mas sempre com um senso de propósito. Os convidados estão ali para aprender, para desafiar, para se aprimorar intelectualmente. Eles não estão interessados em fofocas ou em discutir o clima. Eles querem chegar à raiz das grandes questões da vida. E você, com sua mente moderna, que está mais acostumada a maratonar séries do que a dissecar a República de Platão, se sente completamente despreparado para essa maratona intelectual. Você tenta contribuir, mas suas ideias soam ingênuas, superficiais. Suas referências a eventos históricos do futuro ou a tecnologias que ainda não existem são recebidas com olhares curiosos e, talvez, um pouco de pena. Você se sente como se estivesse tentando explicar a internet para alguém que vive na Idade da Pedra. É inútil. O tempo parece se esticar. A cada hora, a intensidade do debate cresce e você se sente cada vez mais exausto, não fisicamente, mas mentalmente. Sua mente está cheia de conceitos que você não entende, de nomes que você não reconhece e de argumentos que você não consegue seguir. Você está ali, reclinado, com um pedaçozinho de amêndoa na mão, sentindo-se a pessoa mais ignorante da sala. E o pior, o simpósio ainda não chegou ao seu ápice. Com a exaustão mental se aprofundando, você agora é pego de surpresa por um dos aspectos mais temidos do simpósio grego, o discurso inesperado. Esqueça a ideia de que você pode simplesmente se sentar e ser um ouvinte passivo. Em um banquete grego, era esperado que todos os convidados, em algum momento, contribuíssem para a discussão, muitas vezes através de um discurso formal. Um fato amplamente conhecido é que a retórica era uma habilidade fundamental na Grécia Antiga, especialmente em Atenas. Cidadãos eram esperados a falar em público, seja na assembleia, nos tribunais ou em eventos sociais como o simpósio. A capacidade de persuadir, argumentar logicamente e encantar o público com a palavra era altamente valorizada. Você, que treme só de pensar em fazer uma apresentação no trabalho, está prestes a ter um ataque de pânico. A ideia de ter que discursar sem preparação em uma língua que você mal entende, para um público de intelectuais exigentes, é o seu pior pesadelo. A curiosidade excêntrica é que, para ajudar na retórica, os gregos antigos tinham mnemonics, técnicas de memorização complexas que ajudavam os oradores a lembrar longos discursos e argumentos. Uma delas era o método do Palácio da Memória, onde você associava partes do seu discurso a diferentes cômodos de um edifício. Você se lembra de ter esquecido o nome do seu vizinho ontem, e agora esperam que você construa um palácio mental enquanto se reclinado e comendo um figo seco. É como pedir para você fazer um doutorado em física quântica depois de uma noite de insônia. De repente, o simposiarche se vira para você. Seus olhos te fitam, e ele profere algumas palavras em grego antigo que, para sua sorte, ou azar, um escravo traduz. Nosso distinto convidado de terras distantes terá a honra de compartilhar conosco seus pensamentos sobre a natureza da beleza. Você sente um frio na espinha. Beleza? Você mal consegue pensar em como se livrar de um pedaço de pão velho, preso em seu chiton, que dirá discorrer sobre a beleza. Sua mente corre, desesperada por algo, qualquer coisa, para dizer. Você tenta pensar em algo inteligente, algo que soe profundo. Mas tudo o que vem à sua cabeça são comerciais de shampoo e tutoriais de maquiagem. Você tenta organizar uma frase em português, mas sabe que não será compreendida. Seu rosto está suado, seu coração martela no peito. A pressão é imensa. Todos os olhares estão em você. Aqueles filósofos, com seus semblantes sérios, esperam uma performance digna. Você começa a gaguejar, tentando conjugar algumas palavras em grego que você aprendeu com um aplicativo no seu mundo moderno. Kalokagatia? Você se lembra de ter lido sobre isso, o ideal de beleza e bondade moral. Mas sua pronúncia é terrível, e a palavra sai distorcida. Os convidados trocam olhares,
e você sente um arrepio de vergonha. Você tenta fazer uma comparação com a beleza em sua própria cultura, mas as referências são tão distantes que elas não fazem sentido. Você tenta explicar sobre a beleza da arte abstrata ou da moda contemporânea, mas suas palavras são recebidas com silêncio. Eles estão acostumados com a beleza simétrica dos templos e das esculturas, com a perfeição da forma humana. Sua visão de beleza é um choque cultural completo. Você se sente como um comediante de stand-up que perdeu a graça, ou um cantor que desafinou no palco. Sua voz falha, e você desiste. Um silêncio constrangedor preenche a sala. Você se encolhe no divã, desejando ser invisível. A habilidade de argumentar e discursar é uma das maiores falhas que você poderia ter em um simpósio grego, e você acabou de demonstrar uma total e completa falta dela. Depois do seu desastroso discurso sobre a beleza, você tenta se recuperar. Mas o próximo desafio já se apresenta: os jogos e desafios do simpósio. Esqueça o Xbox ou seu jogo de tabuleiro favorito. Aqui, as competições eram diferentes e exigiam habilidades que você, com suas mãos de digitador e reflexos de preguiça, simplesmente não possui. Um fato amplamente conhecido é que o Kotabus, aquele jogo de arremessar sedimento de vinho, não era o único passatempo. Outros jogos intelectuais e físicos eram comuns. Um deles era a recitação de enigmas, onde um convidado propunha uma charada e os outros tentavam resolvê-la. Sua mente, já esgotada pelas filosofias e pelos aulos, mal consegue processar uma piada de tio, que dirá decifrar um enigma grego. Você sente a pressão, os olhares se voltam para você, esperando sua contribuição. Sua resposta seria algo como: a resposta é celular, certo? Ah, não, ainda não existe. A curiosidade excêntrica é que, às vezes, os desafios poderiam ser mais físicos. Um jogo popular era o de Quenching, onde os convidados competiam para ver quem conseguia soprar uma chama de uma lamparina a uma distância maior. Isso exigia controle da respiração e pulmões fortes. Você, que fica ofegante só de subir um lance de escadas, sabe que seria o primeiro a falhar. Imagine a cena. Você, com o rosto vermelho, tentando soprar uma chama com toda a força que tem. E o pequeno pavio nem sequer tremendo. Os outros convidados observariam com indiferença, ou talvez com um sorriso condescendente. Você tenta se esquivar, fingir que está muito concentrado em mastigar um figo seco, mas o simposiarque é implacável. Ele te chama para participar de um enigma. Você ouve as palavras em grego. A tradução chega aos seus ouvidos, mas sua mente está em branco. É um enigma sobre a esfinge, talvez, ou sobre um herói mitológico. Você balbucia algo, uma palavra solta, sem sentido. Os outros convidados riem, mas não é uma risada de alegria, é uma risada de superioridade. Você se sente como a criança que não sabe a resposta na escola e vira motivo de chacota. Depois do enigma, talvez o simposiarque proponha um desafio musical. Nosso convidado de terras distantes demonstrará sua perícia na lira. Você, que mal consegue tocar uma flauta de brinquedo, entra em pânico. A lira é colocada em suas mãos, e o peso do instrumento parece te esmagar. Você tenta arrancar algumas notas, mas o som é desafinado, estridente. É como um gato pisando no teclado de um piano. Os ouvidos sensíveis dos gregos, acostumados com a harmonia e a melodia, seriam torturados pela sua performance. Você sente o suor escorrer pelo seu rosto. Sua falta de destreza musical e sua incapacidade de resolver enigmas te expõem ainda mais. Cada falha é um prego no caixão da sua credibilidade social. Você se lembra de ter visto vídeos de músicos amadores na internet que pareciam gênios perto de você. E o pior, não há como se retirar graciosamente. Você está preso ali, na frente de todos, com seu desempenho risível. Você olha ao redor e vê outros convidados. Talvez um jovem que toca a lira com maestria, ou um homem idoso que resolve enigmas com um sorriso astuto. Eles são a personificação da excelência grega. E você é o contraste, o exemplo vivo da falta de preparo e da inadequação.
O banquete, que começou como uma simples reunião, se transformou em uma arena de testes onde você está falhando em todas as categorias. Com seus talentos para a retórica e a música amplamente e dolorosamente expostos, você começa a sentir o peso real do tempo. O banquete, que começou horas atrás, continua. Esqueça a ideia de uma saideira ou de uma hora para ir embora. Em um simpósio grego, a noite se estendia e você estava preso a ela. Um fato amplamente conhecido é que os banquetes gregos podiam durar até altas horas da noite e às vezes se estendiam até o amanhecer. Não havia um horário fixo para terminar. O ritmo da bebida e da conversa era ditado pelo simposiarque, e a ideia era prolongar o prazer da companhia e do debate intelectual pelo maior tempo possível. Para você, acostumado a dormir 7 ou 8 horas por noite e com um despertador implacável, a ideia de uma noite sem fim é um tormento. Seu corpo clama por um travesseiro macio e um colchão decente. A curiosidade excêntrica é que, ao longo do simpósio, a mistura de vinho e água podia ser alterada. No início da noite, a proporção de água era maior, garantindo que os convidados permanecessem sóbrios para as discussões mais sérias. Mas à medida que a noite avançava, a proporção de vinho aumentava, levando a um relaxamento das inibições e a conversas mais animadas, e muitas vezes mais acaloradas. Você percebe que o sabor do vinho está ficando mais forte, e sua cabeça, que já estava latejando, começa a girar um pouco mais. É como um termostato de festa, onde o calor aumenta progressivamente e você não pode desligar. Você sente os olhos pesarem. Cada bocejo é uma batalha interna. Tenta disfarçar, cobrindo a boca com a mão, mas a posição reclinada não ajuda. Você vê alguns outros convidados mais velhos cochilando discretamente, mas você, como o forasteiro, sente que precisa se manter alerta para não cometer mais uma gafe. É como tentar ficar acordado em uma reunião que você não entende, depois de ter bebido alguns copos de vinho. Você se lembra daquele cochilo incontrolável depois do almoço de domingo, e agora você está em uma versão grega antiga e prolongada dele. A conversa ao seu redor, antes tão fascinante, agora se torna um zumbido indistinto. Os argumentos se misturam, as vozes se sobrepõem. Você perde o fio da meada e se sente completamente desconectado. Sua mente, já sobrecarregada, não consegue mais absorver informações. Você tenta focar em algo, mas tudo parece embaçado. O cheiro de azeite, vinho e suor se intensifica, tornando o ambiente ainda mais pesado. Sua bexiga grita por atenção, mas a ideia de se levantar do divã, navegar pela sala em sua vestimenta desajeitada e encontrar um local apropriado para ir ao banheiro, que provavelmente seria um buraco no chão ou um vaso sanitário compartilhado, nada privativo, é mais do que você pode suportar. Você tenta segurar, mas a pressão aumenta a cada minuto. É como estar em um engarrafamento gigantesco e não haver um posto de gasolina por perto. A exaustão física e mental é avassaladora. Sua cabeça dói, seu corpo está tenso pela posição, desconfortável, e sua mente está à beira do colapso. Você olha para a saída, desejando poder escapar, mas sabe que seria um ato de extrema descortesia. Você está preso em um banquete que parece não ter fim, em uma cultura que não compreende, e em um corpo que se recusa a cooperar. A noite interminável se arrasta, e sua performance desastrosa em retórica, música e enigmas já te deixou em uma posição social bastante precária. Agora, você começa a sentir as consequências da sua excentricidade, o julgamento e a exclusão sutil, porém cortante. Um fato amplamente conhecido é que a harmonia social era extremamente valorizada na Grécia Antiga. Desviar-se das normas, seja por falta de conhecimento ou por desrespeito, não era bem visto. Você, com seu jeito moderno e suas tentativas desastradas de se encaixar, se tornou um exemplo do que não fazer. Os olhares de desaprovação não são mais sutis. Eles são diretos. E você se sente como se estivesse sendo avaliado por um júri impiedoso. Seus erros, que para você eram apenas gafes, para eles são indícios de uma falta de paideia, de educação e cultura. A curiosidade excêntrica é que, em alguns simpósios, havia o que era chamado de comensais parasitas. Não eram parasitas,
no sentido literal, mas convidados não remunerados que apareciam na esperança de uma refeição e que, em troca, eram esperados para entreter os outros. Se você não fosse um convidado de alto status e falhasse em ser divertido ou interessante, você poderia ser tratado com uma indiferença que beirava o desprezo. E você, neste momento, se sente exatamente como um desses parasitas que não entregaram o que se esperava. Você percebe que os outros convidados começam a te ignorar. As conversas fluem ao seu redor, mas as pessoas evitam o contato visual com você. Seus vizinhos de divã, antes tolerantes, agora parecem ligeiramente incomodados com sua presença. Quando um escravo se aproxima para reabastecer as taças, ele o faz com os outros convidados primeiro, e você é o último, quase como um acréscimo. A sensação de isolamento é palpável. É como estar em uma festa onde todos se conhecem e você é o único estranho, mas 10 vezes pior. Você tenta iniciar uma conversa, mas suas palavras são recebidas com monossílabos, ou pior, com o silêncio. Ninguém se esforça para entender o que você está tentando dizer, e a paciência com sua pronúncia e seus conceitos modernos já se esgotou. Você se sente como se estivesse falando uma língua completamente diferente, mesmo quando eles estão traduzindo para você. A barreira cultural é tão grande quanto a linguística. O ar na sala parece ter ficado mais frio ao seu redor. Você sente a exclusão não como uma agressão direta, mas como uma ausência de risadas compartilhadas, de olhares de cumplicidade, de qualquer sinal de que você faz parte daquele grupo. Você se sente pequeno, insignificante. Sua confiança, que já estava abalada, agora está em frangalhos. Você observa um filósofo proeminente ser elogiado por sua oratória. Um poeta é aplaudido por seus versos. Um homem rico é respeitado por sua sabedoria. E você? Você é o exemplo silencioso do que não fazer, a nota desafinada em uma sinfonia perfeitamente orquestrada. Você se sente como se estivesse assistindo a um filme onde você é o personagem que ninguém gosta e o público está torcendo para que você desapareça. A noite continua, mas para você, o brilho se apagou há muito tempo. A exaustão, a fome e o constrangimento se combinam para criar uma sensação de desconforto que é quase insuportável. Você apenas deseja que o banquete termine, não importa quão tarde seja. A lição de humildade é dolorosa, e você se pergunta se sobreviverá à próxima e última fase dessa provação, o amanhecer. Finalmente, a noite cede lugar à tênue luz do amanhecer. Você sobreviveu ao banquete, mas agora enfrenta seu último e talvez mais cruel desafio, a ressaca implacável de um simpósio grego. Esqueça o seu remédio para a dor de cabeça e sua garrafa de água mineral. Aqui, as consequências são puras e sem filtros. Um fato amplamente conhecido é que, apesar de diluído, o vinho grego antigo era consumido em grandes quantidades ao longo de horas. O resultado era, invariavelmente, uma embriaguez gradual e, para muitos, uma ressaca considerável no dia seguinte. Seu corpo, acostumado a bebidas mais leves e com uma recuperação mais rápida, agora se sente como se tivesse sido atropelado por um carro de bois. Sua cabeça lateja com uma dor que parece um martelo golpeando sua têmpora a cada batida do coração. Seus olhos estão secos e ardendo, e a luz do sol nascente, que para os gregos seria um sinal de um novo dia, para você é uma tortura. Curiosidade excêntrica é que na Grécia Antiga, algumas pessoas usavam amuletos ou comiam ovos de coruja como remédios para a ressaca. Imagine-se, com a cabeça latejando, tentando encontrar um ovo de coruja para aliviar sua dor. Você provavelmente vomitaria só de pensar nisso. Seu estômago revira, e a ideia de qualquer comida, especialmente mais pão de cevada ou azeitonas, é nauseante. Você anseia por um copo de água gelada, mas o que você tem é água em temperatura ambiente, talvez com algumas impurezas e, sem o conforto de uma garrafa plástica. Você tenta se levantar do cline, mas seu corpo protesta.
Cada músculo parece ter sido submetido a uma sessão intensa de tortura. Suas pernas estão dormentes e seu pescoço, de ficar reclinado por tantas horas, está rígido e dolorido. Você tropeça um pouco. O chiton se enrosca em suas pernas e você quase cai. O cheiro na sala é uma mistura de vinho azedo, suor e, talvez, algum resquício de garum. É um cheiro que te faria implorar por um desodorizador de ar moderno. Você se lembra das conversas filosóficas da noite anterior? E elas parecem distantes, confusas. As ideias que pareciam tão profundas na época agora são apenas fragmentos em sua mente embaçada. Sua memória está falha, e você se pergunta se disse algo ainda mais embaraçoso do que já se lembra. A vergonha da noite anterior se mistura com a dor física da ressaca, criando um coquetel de miséria. Os outros convidados, que também sentem os efeitos da noite, começam a se levantar, alguns com mais dificuldade do que outros. Você vê alguns deles gemendo, esfregando as têmporas, mas ainda assim mantendo um certo decoro. Eles parecem ter uma resistência a essa rotina que você jamais conseguiria igualar. É como se eles tivessem um chip de resistência a ressacas gregas, embutido. Você finalmente consegue chegar à porta, cambaleando para fora do andron e para o pátio. O ar da manhã é fresco, mas cada rajada parece piorar sua dor de cabeça. Você mal consegue pensar em voltar para a sua casa, que na verdade não é sua, e o que o dia pode trazer. A ideia de ter que funcionar, de enfrentar o dia, é quase impossível. Você se sente exausto, drenado de toda a energia, e o desejo de simplesmente deitar em algum lugar e desaparecer é avassalador. Este banquete, que parecia uma aventura, se tornou uma prova de resistência que você mal conseguiu passar. Você cambaleia para fora da casa, o sol da manhã machucando seus olhos e a ressaca martelando em sua cabeça. O banquete, uma vez uma ideia romântica de grandiosidade antiga, agora se revela como uma prova de resistência cultural e física que você mal sobreviveu. Sua incapacidade de se adaptar, de compreender e de se encaixar nas complexas normas de um simpósio grego, é a grande lição. Um fato amplamente conhecido é que a adaptabilidade era essencial para a sobrevivência em qualquer sociedade antiga. Sem a medicina moderna, a higiene que você conhece e as amenidades do seu mundo, a vida era inerentemente mais desafiadora. Sua falta de preparo para a comida, a bebida, a etiqueta e as expectativas intelectuais de um banquete grego destaca o quão despreparado você está para o passado. Você não pereceu por falta de coragem ou força, mas por uma incompatibilidade fundamental com as regras não ditas e os padrões de uma civilização distante. É como tentar correr uma maratona usando chinelos e comendo batatas fritas. Você pode ter a intenção, mas o equipamento e o preparo são completamente inadequados. A curiosidade excêntrica é que, na Grécia Antiga, o conceito de hospitalidade era sagrado, conhecido como xênia. Era uma relação formal de amizade e proteção entre anfitriões e convidados, e violar as regras da xênia era considerado um grave erro. Você, com suas gafes, discursos falhos e incapacidade de se adaptar, teria sido visto como um mau convidado, alguém que não soube honrar a xênia do anfitrião. Embora sua vida não estivesse em risco direto, a menos que você fosse extremamente ofensivo, sua reputação estaria em frangalhos e você certamente não seria convidado novamente. Você reflete sobre a noite. A sujeira antes do banquete, o desconforto do chiton, a dificuldade de comer reclinado, os sabores estranhos da comida e do vinho, a rigidez da etiqueta, a intensidade dos debates filosóficos, os jogos que você não sabia jogar, a exaustão da noite sem fim e, finalmente, a ressaca devastadora. Cada um desses elementos, isoladamente, seria um desafio. Juntos, eles formaram uma barreira intransponível para sua sobrevivência social e, francamente, para seu bem-estar geral. Você se lembra do seu sofá confortável, do seu chuveiro quente, da sua comida favorita, da sua música, da sua liberdade para expressar seus pensamentos sem medo de parecer um tolo. A modernidade, que você às vezes critica, agora parece um paraíso de conforto e conveniência.
Você se dá conta de que sua sobrevivência não é apenas física, mas também social e psicológica. Sem a capacidade de se integrar e prosperar dentro de um sistema cultural, você se torna vulnerável. Você percebe que a história não é apenas uma série de datas e nomes, mas um tecido complexo de hábitos, expectativas e valores que são totalmente diferentes dos seus. Um banquete, algo tão comum em sua vida, se tornou uma experiência avassaladora e exaustiva, uma prova de que você não está preparado para um mundo sem as inovações que moldaram sua existência. A lição é clara: a sobrevivência em um ambiente desconhecido depende não apenas da força ou da astúcia, mas da capacidade de se curvar e de aprender as regras de um jogo que você nunca soube que existia. E assim, enquanto as primeiras luzes da manhã se espalham suavemente sobre o horizonte, tingindo o céu de tons de rosa e laranja, você pode se aconchegar ainda mais em sua cama macia. A jornada por um banquete na Grécia Antiga foi uma aventura, não é? Cheia de desafios e momentos peculiares. Mas agora, você está de volta, seguro em seu próprio tempo, onde os trajes são confortáveis, a água é quente e o café espera por você pela manhã. Sinta o calor do seu cobertor. Ouça o ritmo suave da sua própria respiração. Deixe as imagens de filósofos e flautas duplas se dissiparem como a névoa matinal. A segurança do seu lar é um refúgio, e a calma da noite ainda está aqui para te abraçar. Respire fundo, solte o ar lentamente e permita que a serenidade envolva você. Deixe que a curiosidade sobre o passado se misture com a gratidão pelo presente, levando você para um sono profundo e tranquilo.